Olá pessoal, continuamos a nossa devocional diária da leitura de 2 capítulos da Bíblia por dia. Te incentivo a estar com esse propósito e essa rotina de ler 2 capítulos da Bíblia por dia. Isso não leva mais que 10 minutos e é uma prática que você vai estar recebendo diretamente de Deus através da leitura da Bíblia. Toda vez que nós fizemos essa leitura, vemos aqui e publicamos o comentário da nossa leitura. Se você não está inscrito no canal, se inscreve lá, marca o sininho para você receber as notificações. E no final, se você desejar, coloca lá os comentários, curta e compartilha o vídeo. Hoje estaremos falando sobre os capítulos 3 e 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, vamos seguir aqui junto conosco. Ontem nós falamos da primeira carta, no capítulo 1 e 2 da segunda carta. E Paulo termina essa exposição no capítulo 2, falando assim: nós não mercadejamos a palavra de Deus. E aí ele logo abre o capítulo 3 dizendo o seguinte: vocês pensam que eu estou me recomendando a mim mesmo ou pedindo de vocês alguma recomendação para as pessoas, como outras pessoas fazem? Como que dizendo assim, eu preciso de alguma recomendação de vocês, dizendo assim: este é um homem de Deus, esse é um cara que serve a Deus. Falei, não, eu não preciso disso, porque vocês, através da vida de vocês e da palavra que eu deixei junto de vocês, vocês são as nossas cartas de recomendação. Aí ele começa a falar sobre isso. As nossas cartas de recomendação, ela não vem através de ações formais, de documentos ou de títulos, a gente hoje em dia costuma-se muito nos apresentarmos para as pessoas e dizemos assim: tal pessoa, doutor em alguma coisa, formado em tal coisa, feito na universidade e tal. E são cartas formais, letras garrafais escritas, para as pessoas se apresentarem. Raramente as pessoas falam assim: meu nome é João, o meu nome é Fred. As pessoas sempre vão colocar um título na frente. E Paulo fala assim: não é assim que funciona conosco. O que funciona conosco é o seguinte: as nossas cartas de recomendações estão na vida de vocês, no trabalho que foi feito na vida de vocês. E aí Paulo começa a falar como isso é na prática. Isso é na prática porque isso é o resplendor da glória de Cristo que está em nós. Então ele fala assim: quando nós nos convertemos e entregamos a nossa vida em Cristo, o Espírito de Deus em Cristo Jesus vem resplandecer a sua imagem em nós. Lembra que nós falamos ontem sobre a imagem de Deus, que é o próprio Senhor? E ele volta a falar isso, resplandecendo em nós a imagem de Deus, que é Cristo. Lembra que eu falei ontem sobre a criação, que Jesus, lá na criação, o está consumado da cruz é o final da criação, porque Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e essa imagem é Cristo. Paulo fala isso no capítulo 3, ele fala assim: a imagem de Cristo que resplandece em nós. Então o estar consumado da criação está em nós, e isso é refletido em Cristo em nós. E ele fala assim: vocês imaginam que no teu comportamento diário, se esse seu comportamento diário não é seu, não é você, mas é Cristo em você, essa glória é tremenda. E aí eu quero fazer um pequeno adendo para falar um fato histórico que Paulo usa no capítulo 3. Quando Moisés, aí está falando da lei de Moisés, quando Moisés recebeu a lei em tábuas de pedra, lá no monte, e ele desceu do monte e levou a lei para o povo de Israel. O povo de Israel viu Moisés. E teve um momento dessa história que o rosto de Moisés falava depois que ele saiu da presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava profundamente. E aí o que aconteceu? Ele teve que botar um véu na face dele, porque o povo não conseguia olhar para Moisés. Aí o que Paulo fala? Vocês pensam que ele botava esse véu porque o brilho era muito grande? Não, o fato é que esse ministério de pedra legal, carnal, apresentado na carne, manifestado na carne, através de tábuas de pedra, tábuas de situações gravadas em letras, ele tinha uma glória, ele já tinha uma glória alta, mas não se comparava à glória de Cristo. Então Moisés tampava o seu rosto, não porque a glória brilhava, mas porque ele tinha vergonha daquilo que era passageiro, porque aquela glória iria passar. Então ele fala: se você imagina que quando Deus fala e Deus se manifesta através de algo feito em tábuas de pedra, quanto mais esta glória em nós feitas por Cristo. Então ele fala: se aquele ministério
passageiro e que seria temporário, tinha uma glória daquele tamanho, imagine a glória de Deus na sua vida, através da sua vida, não será. Ele fala, aquele pessoal, o Moisés e o povo de Israel não compreenderam até hoje que Cristo veio tirar o véu, remover o véu. Que é remover o véu? É mostrar a glória eterna de Cristo para o mundo. Porque a lei, ela tinha uma glória perene, que ia passar. Por isso que ele botava o véu, porque ele tinha vergonha da glória que ia se desvanecer, ou seja, que ia ser apagada. Tanto é que o rosto de Moisés deixou de brilhar. Brilhou naquele momento, brilhou um tempo, ele botou o véu, mas depois de um tempo isso deixou de brilhar. Era uma glória passageira, por isso que Moisés botava o véu. Mas em nós não é assim. Cristo brilha em nós através da nossa vida. Por isso que o nosso ministério não está apoiado em coisas que nós mesmos fazemos. Tanto é que Paulo fala no capítulo 3, não sou eu que faço. É Deus que nos dá suficiência para fazer. E tem que ser assim, porque a manifestação da glória de Deus é feita através da imagem de Cristo em mim. Porque se eu me apresentar através dos meus títulos e eu pedir carta de recomendações para vocês naquilo que eu faço, isso não vale nada, isso é tábua de pedra escrita, isso são coisas de carne escrita em tábuas de pedra. Mas se Cristo brilha através de mim, na ação dele, do Espírito dele através de mim, na vida de vocês, vocês são as nossas recomendações, pela vida de vocês, pelo ministério de vocês e pelo brilho de Cristo na vida de vocês, através da obra de Deus, do Espírito de Deus na vida de vocês. Então vocês percebem que ele está fazendo uma comparação. Uma coisa é uma coisa escrita na lei, outra coisa é o Espírito de Cristo. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Aí ele fala desta liberdade, de que nós não precisamos ter recomendações humanas, nós não precisamos ter nada, porque quem está em Cristo, o Espírito de Deus manifesta Jesus na vida dele, a imagem de Deus refletida, e isso vai gerando vida. E isso não impõe regras, não impõe nada, a liberdade, porque você vai vivendo e a tua vida, você vai se relacionando e a tua vida vai expressando o brilho de Cristo das pessoas. Por isso que Paulo fala assim, eu não me envergonho de estar junto, de estar me relacionando. Ele, nas entrelinhas do texto, ele fala isso. Eu estou aqui aberto. Aí ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala, mas vocês pensam que essa glória manifestada e eterna, ela está onde? Aonde que Deus preferiu colocar? Deus preferiu colocar em vasos de barro, que somos nós. Por isso que nós temos que nos apresentar. E Jesus tem que brilhar através de nós. Quando ele fala vaso de barro, ele fala das questões dos sofrimentos da carne. Ele fala porque nós precisamos experimentar essas coisas em vaso de barro, através da morte, através de sofrimentos, para que a vida de Cristo se manifeste. Porque aquilo que é vaso de barro, Deus vai transformar em vaso de glória. Foi o final do livro da primeira carta de Coríntios que falamos anteontem, né? Em que a Bíblia fala sobre há corpos terrestres, há corpos celestiais, e Deus nos transformará. Mas ele fala assim, nós temos um ministério em vaso de barro para que a excelência da glória seja de Deus. Imagina, você pega uma joia maravilhosa e coloca num vaso de barro. Quando você vai olhar, ela é completamente visível, porque o vaso de barro e a de joia, ela fica totalmente, como eu falo assim, ela fica totalmente marcada, né? É muito diferente. Se você tirar uma joia maravilhosa, uma joia de diamante, com pérolas, com pedras de diversas cores, você puxa de um vaso de barro, é uma coisa muito marcante, né? A diferença é excepcional. Então, a glória de Deus se manifesta em nós, quando ela se manifesta em nós, fica visível que aquilo é de Deus e não nós. E eu acho até interessante porque algumas vezes, talvez, as pessoas rejeitem a glória de Deus exatamente porque ela marca muito diferencial em relação a nós. E nós ficamos como, e graças a Deus, nós ficamos para escanteio. E toda a honra e glória seja de Cristo. Mais ou menos como o vaso de barro em relação à joia, né? Se você colocar isso na cabeça, você vai ver que, poxa, isso aqui é muito diferente. E ele fala, por isso é que Jesus se manifesta em nós, vasos de barro, para que toda a excelência seja dele. Ele fala mais, mas isso não é só isso. Ele também nos preserva e nos guarda para termos essa glória. Então ele fala, independente de eu estar sofrendo,
independente de eu estar sendo perseguido, sendo massacrado, nada disso vai me tirar do caminho. Porque se eu for atribulado, mas eu não estou destruído, né? Eu estou perseguido, mas não estou abandonado. E ele vai falando essas coisas, porque ele fala uma coisa que é fundamental. Porque ainda que o nosso corpo, esse vaso de barro, se desvaneça ou se acabe, o nosso interior se renova de dia em dia, porque temos a esperança da ressurreição de Cristo. E ele fala, é importante demais você entender que você não pode andar pelo que você vê, mas pelo que você crê. E ele fala, eu ando e vivo, o meu dia a dia é uma vivência daquilo que eu acredito. Aí ele cita um texto bíblico, eu criei, por isso falei. Então ele fala assim, a sua vida tem que ser reflexo da imagem de Cristo, completando a criação de Deus em Adão. E ele fala mais, não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E ele fala mais, pelo que nós vemos são passageiras. As coisas que vemos são passageiras e as coisas que não vemos são eternas. Deus possa abençoar, acrescentar essa palavra naquilo que nós não podemos falar. E incentivo a você, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Deus tem a palavra para você, em nome de Jesus.